Soou o apito final. Apagaram-se os holofotes. Esvaziaram-se as arquibancadas. A Copa do Mundo chegou ao fim e o Brasil não foi campeão. Mas mesmo sem ter conquistado o seu 6º título mundial, é possível dizer que o Brasil ganhou com a realização da Copa do Mundo. E é possível dizer também que perdeu. Ao analisarmos esse mega evento realizado no nosso país, há muitos aspectos a serem pensados e discutidos. E é esta a proposta do Multiponto de hoje: refletir sobre economia e esporte, segurança e infraestrutura, mobilidade urbana e turismo. Refletir também sobre aspectos positivos e negativos desse mega evento, que colocou o Brasil no centro das atenções. A última Copa do Mundo realizada no Brasil foi de junho a julho de 2014. Mas para entender toda a complexidade da sua realização, é preciso voltar no tempo. A Copa não foi o caos que muitos previam, nem a grande oportunidade que muitos esperavam. E agora que ela passou, é possível pensar com mais atenção sobre o seu legado, tanto material quanto imaterial. A gente tem que fazer a avaliação, acho que a gente pode fazer em 3 momentos essa avaliação. Um primeiro momento que foi a preparação, né, da cidade para a Copa do Mundo, a questão das obras, a questão das mudanças de legislação, né? Então como que a cidade de Porto Alegre foi se adequando, né, à Copa do Mundo, desde que ela foi anunciada como sede, né, em 2007, até a realização do evento. Então durante esse período houve uma série de momentos, de empenhos, de mudanças, de debates e ações também, obras e ações que a cidade foi se preparando para a Copa do Mundo. Então esse é um primeiro momento. O segundo momento é a própria Copa do Mundo, né? Os 15 dias que Porto Alegre foi sede da Copa e toda a movimentação que houve na cidade em função daquilo ali. E um terceiro momento, que é o que nós estamos agora, que é o pós-Copa, né? Então nesse pós-Copa a gente tem que fazer algumas avaliações, tanto da questão das infraestruturas, das mudanças de legislação, né, e também da própria relação da cidadania com a cidade. O que fica, né, do período Copa, do período pré e pós-Copa para esse período pós-Copa da relação da cidadania com a cidade. No momento em que houve a anuência, a concordância e mesmo certo esforço para que a Copa viesse para o Brasil, e isso se deu basicamente ao longo do ano de 2007, correspondeu a um período de crescimento econômico e de expectativas um tanto quanto exageradas em relação não só à economia brasileira, mas também em relação à economia mundial. Tudo isso aconteceu antes da crise de 2008, né? Então, você vai olhar os índices de crescimento brasileiros, estavam, digamos assim, numa rota ascendente e índices realmente muito altos, né? A mais de 5%. Então, era um certo momento de euforia. E eu diria que todos na época, salvo raríssimas exceções, aplaudiram e concordaram com a atitude do governo. Sim, era cabível, era de bom grado que o país sediasse a Copa do Mundo. Muitos chegaram a dizer que o Estado não tinha que investir, que era um interesse privado, a FIFA tinha os seus interesses, ela tinha os seus lucros, ela tinha a sua movimentação, inclusive a sua gestão. A partir dali, o Estado começou a identificar o que era o interesse público, né? Quais as nossas responsabilidades na área de segurança, né? Qualquer evento que, porventura, ele privado ou não, ou ligado a uma entidade ou não, ela tem uma responsabilidade do Estado, né? Aí nós passamos a identificar a área de segurança, a área de saúde, a partir dali a potencialidade, então, de um retorno econômico. Então entraria o interesse turístico, o interesse cultural, né? Aí passou a se identificar a necessidade de dialogar com a América do Sul, que era o vizinho mais próximo, né? Então o Estado começou a identificar que era possível sim fazer desse processo privado atração e produto desse evento. Então nós passamos a ver que era possível trazer sim, a partir de um processo de reordenamento econômico, um investimento social. Quando a gente fala em expectativas, a gente teria que separar talvez 2 momentos, né? Talvez naquele primeiro momento, há 3 anos atrás, né, existia aquela questão da Copa, mas de uma maneira um pouco abstrata, né, em que se tinha uma expectativa realmente do Brasil, do futebol, de todas essas coisas que são bastante pertinentes à nossa identidade esportiva e que acabam afetando a nossa cultura. Quando a gente começou a se aproximar da Copa, aí teve aquela reversão de expectativas, né, porque a Copa ficou associada
a todas as questões de gastos, dos protestos. Existia possivelmente até uma certa ansiedade da sociedade como um todo em que tipo de Copa nós teríamos, né? Se ia ser um problema, um caos nos aeroportos, a questão da segurança e os próprios protestos, se eles poderiam desencadear, né, num tipo de manifestação mais violenta. Os brasileiros são muito vinculados à seleção. Eu diria que, mais do que futebol, quando se fala em Copa do Mundo, se fala em seleção que representa o país. E ela é um símbolo nacional, inclusive porque agrega pessoas que normalmente não se interessam, não participam do circuito clubístico, que é aquele circuito mais usual dos jogos que acontece toda semana, todos os finais de semana pelo menos. Então a Copa é uma outra coisa e ela mobiliza a nação quase que por inteiro. Eu acho que ela acaba trazendo à tona, principalmente pelo resultado final, né, os resultados, os últimos 2 jogos da seleção brasileira, né, eles trouxeram à tona um fracasso, que é o fracasso da gestão do esporte no Brasil, e particularmente nesse caso, do nosso esporte mais importante, que é o futebol. Esse fracasso diz respeito a muitos aspectos. Tá? Então os ensinamentos vêm primeiro, que nós temos que efetivamente profissionalizar os nossos modelos de gestão do esporte. Isso é muito importante. Isso não é só do futebol, é do esporte de forma geral. Nós temos que profissionalizar a gestão. A gestão é muito amadora. Acho que teve uma coisa que é muito séria no Brasil e que nem o governo se deu conta bom, isso está se mostrando aos poucos, embora fosse sabido, que é a competência da elite dirigente do esporte, particularmente do futebol. Em todos os países onde se cediam mega eventos, o presidente do COL, do Comitê Olímpico Local, seja para a Copa do Mundo ou mesmo para Jogos Olímpicos, sejam eles de inverno, de verão ou outros mega eventos esportivos do gênero, em geral, a pessoa responsável, que assume à frente, o responsável pelas mediações, o CEO, né, esse é o termo em inglês, é alguém vinculado ao esporte. E se você perguntar para a população brasileira, mesmo a mais informada, ninguém vai saber dizer o nome do presidente do comitê local da Copa Brasileira. Por quê? Porque era uma figura apagada e porque na origem isso estava a cargo do Ricardo Teixeira, que teve que se ausentar do cargo e da presidência da CBF em função de denúncias de corrupção. A gestão do esporte brasileiro, do futebol em particular, ela vem mostrando há anos a deficiência. A fala estava em que faltava dinheiro. Não é isso. Hoje se vê que não é só isso. O dinheiro está colocado. Precisamos de gestão. E a gestão parte por vários aspectos. Tá? Ela parte das categorias de base, obviamente. A formação de novos atletas ela é fundamental. Para a formação de novos atletas precisa uma infraestrutura adequada para isso. Precisa também recursos financeiros. Precisa pessoal qualificado. E as escolas de educação física, as universidades desempenham um papel muito importante na formação inicial dessas pessoas. Hoje nós temos mais de 800 cursos de educação física e esporte no Brasil. Então, quer dizer, não é por falta de instituições de ensino superior que nós não temos profissionais. Então, eu digo assim, temos que qualificar a formação também nessas instituições. Então, nós temos uma boa quantidade de instituições para isso, mas não temos ainda a qualidade necessária. Então, isso passa por uma qualificação também dos cursos de formação de profissionais de educação física. A realização da Copa do Mundo provocou importantes debates sobre a relação dos governos com a sociedade em geral e sobre gastos e investimentos públicos. Tornou mais evidente as diferenças sociais que são uma marca do nosso país, permitindo novos olhares sobre o exercício da cidadania. Quando a lei da Copa do Mundo admitiu aquela zona de exclusão em torno dos estádios durante os jogos, e horas que as pessoas não podiam passar em determinadas partes do país, do nosso território, né? Ela praticamente abriu mão da sua ordem política, também não tem poder aqui em cima, né? Isso tudo trouxe realmente efeitos muito danosos a essas famílias. Nós até agora, mesmo depois do encerramento da Copa, junto a todo o poder público, temos tido assim bastante dificuldade de encontrarmos uma maneira de solução definitiva para esses casos. No caso da Avenida Tronco, né, que são 1.500 famílias, as famílias que foram retiradas são famílias que foram retiradas com essas duas tipologias de política pública, digamos assim, que é o aluguel social e o bônus moradia. No caso da Vila Dique, por exemplo, onde eles foram levados para um reassentamento,
as dificuldades não diminuem, que seria o mesmo caso da Chocolatão, justamente pela forma de você tratar a inserção desse novo bairro, desse novo lugar que seria, digamos assim, que deveria causar um sentimento de pertencimento a essas pessoas, não, porque elas não participaram efetivamente do debate de construção desse projeto, porque eles não tiveram uma assessoria, um assistente social que acompanhou esse processo. E as demais estão lá no novo reassentamento, muitas descontentes. Obviamente que é um local mais limpo, é um local, digamos assim, que dá melhorias de condições, mas muitas vezes tira laços que são importantes, coloca famílias numerosas numa casa muito pequena, né? O compromisso de Porto Alegre em relação a reassentamento de famílias se dá especificamente no projeto da Tronco. Era um projeto, era uma obra que constava na matriz de responsabilidade da Copa do Mundo, ou seja, nós pretendíamos executar essa obra até a chegada do evento. Isso não foi possível. Isso não foi possível porque o processo de construção disso é um processo demorado. Nós temos que respeitar sempre a posição da família que será reassentada, nós temos que dar opção. Esse é um processo que não pode ser corrido, ele não pode ser traumático. Então, diante disso, nós, lá mesmo no início de 2013, nós retiramos essas obras da matriz da Copa do Mundo, porque nós entendemos que o custo de tu executar uma obra a tempo da Copa do Mundo era muito penoso, muito penoso. Então, esse processo de reassentamento ele tinha que se dar de uma maneira tranquila e boa para a família. E é assim que a Prefeitura vem resolvendo essas questões de reassentamento. Então, eles fizeram umas casas lindas e não deram condições para que essas pessoas que eram muito pobres, sem instrução, sem qualificação, realmente pudessem manter essas casas. Houve algumas dificuldades fortes. Uma é a renda, né? Porque lá eles sabiam, eles agarravam lá umas latinhas, ou pediam mesmo, ou vendiam alguma coisa, ou faziam algo extra ao redor ali, né, no centro, e dava certo. Aqui não, aqui é um outro mundo. Então, a renda foi o fator essencial, né, na dificuldade de se adaptar. Aí venderam a casa. Hoje, a maioria é nova aqui. A maioria, mais de 60% é novo. As pessoas que vivem hoje aqui, elas estão bem adaptadas. Por quê? Porque são pessoas de classe média baixa. Ganham lá 2 pau, 2 e pouco, então tá, eles conseguem. Os outros não. Os outros eles não tinham nada, eles não ganhavam nada. E o governo não deu qualificação. O meu entendimento é que se teve tempo hábil e teve dinheiro, né, para resolver os problemas habitacionais dessa parcela da população que muitas vezes vivia sim de uma maneira precária, né, mas que não é qualquer alternativa que é uma alternativa viável ou que vá consolidar, né, o direito à moradia adequada, que é dever do Estado e que ele inclusive é signatário de diversos tratados internacionais onde ele diz que vai cumprir o direito à moradia adequada. Nós temos opções a dar para a família que será reassentada, ela tem condição de permanecer na região até que seu apartamento do Minha Casa Minha Vida fique pronto, e aí ela vai para um aluguel social, onde a prefeitura se compromete e paga todo mês esse aluguel, o aluguel desse apartamento até que seu imóvel fique pronto. Uma outra opção da família, ela tem autonomia, é o bônus moradia, onde a prefeitura adquire uma propriedade e passa o título para os pais de família, né? Então, a prefeitura tratou de uma maneira cidadã e compreendeu que é um processo demorado e que não pode ser tratado de uma maneira rápida. Não é um evento Copa do Mundo que teria condição de pautar isso em Porto Alegre. Há uma ideia, vamos dizer assim, uma ideia do que deveria acontecer, né, que dizia respeito, eu já falei algumas, mobilidade urbana, né, a infraestrutura esportiva, né, mas que dizia respeito também a projetos esportivos sociais, a aeroporto, por exemplo, a visibilidade da cidade, né? Como é que isso poderia impactar as comunidades mais pobres, mais carentes, né?
isso efetivamente não aconteceu. Então eu diria que houve, de fato, né, uma ideia que foi passada, tá, para a população, que foi passada, né, principalmente movimentada pelos governos, tanto o governo federal como o governo estadual, como a Prefeitura de Porto Alegre, né, e que efetivamente não foi realizada, na sua grande maioria desse aspecto. E isso, de fato, foi algo lamentável. Então, eu diria que, nesse aspecto, aquilo que foi prometido, aquilo que foi idealizado, de certa forma, não se concretizou. A Copa foi exatamente o que a gente vinha dizendo que ia ser, né? A oportunidade de grandes empresas lucrarem muito, né, às custas de recursos públicos, né, com uma grande captação de recursos de fundo do BNDES e de outros programas governamentais, né, mas que deixou, digamos assim, um legado de bastante tristeza para uma grande parcela da população, que é a população mais pobre, que são as pessoas que foram removidas e ameaçadas de remoção, que são os moradores de rua que tiveram seus direitos violados. O mega evento de Copa do Mundo, em termos de evento, tá, foi tudo custo da FIFA, né? Porto Alegre não injetou dinheiro nessa questão. É claro que nós tivemos, tanto o governo do estado quanto a prefeitura, aquela questão da montagem das estruturas temporárias, mas a maneira de viabilização dessa estrutura passou por isenções fiscais, não entrou dinheiro propriamente dito de uma maneira direta. Então, em termos de evento, a preparação toda, todo o custo de preparação dentro do estádio, tudo ficou à conta da FIFA. O balanço é muito negativo, não só na nossa cidade, como no país inteiro. Tenho recebido dados de várias regiões do país relacionados com as remoções que a lei da Copa do Mundo deu direito deu sustentação jurídica para que fossem feitas essas remoções de famílias para, digamos assim, preparar o entorno desses estádios para os Jogos da Copa, né? Mas eu acho que é impossível, né, num contexto como esse, assim, de mascarar tanto as nossas diferenças sociais, por exemplo. Eu acho que quem veio aqui para a Copa do Mundo acabou vendo um Brasil que tem aspectos positivos, né? O país tem aspectos positivos, mas também conseguiu, acho que, ver, né, e reconhecer as nossas desigualdades sociais, que acho que era o ponto mais temível, assim, que os governos tentassem mascarar muito isso. Então houve alguns segmentos da sociedade de Porto Alegre, eles ganharam, obviamente, eles ganharam. Mas outros não. Por exemplo, a maneira correta de agir que o governo fez, deu tudo certo na Copa. E por que essa mesma experiência, essa mesma qualificação, o governo não usou para fazer a nossa sede, por exemplo, para nos dar uma oportunidade de geração de renda que ele não conseguiu ainda? Primeiro, a questão da própria cidadania, né? A população, de uma maneira forte, colocou suas posições em relação ao custo do evento, aos gastos do evento, exigiu satisfação tanto da União, do Estado, do município. Em todos os níveis houve cobrança, e isso é muito natural do processo democrático, do processo de participação. Agora, a prestação de conta foi dada, nós tivemos em todos os nossos atos de construção, visando o evento, o acompanhamento de órgãos de controle, Ministério Público, Tribunal de Contas. Então, foi uma experiência positiva de exercício da cidadania e do exercício também de cobrar, da população cobrar o governo nas suas ações. E, por outro lado, também a gente tem algumas consequências assim, no campo da esfera pública, do espaço público. Durante o período da Copa, antes e depois e durante a Copa, a gente tinha um certo temor de controle muito grande dos espaços públicos, né, de manifestações, de vendedores de rua, né, de moradores de rua, né? Então, o mega evento pode ter aberto uma certa porta para esse processo de controle maior dos nossos espaços públicos, da vida pública no país.
A primeira parte do programa Multiponto trouxe algumas discussões sobre aspectos positivos e negativos da realização da Copa do Mundo no Brasil. Destacamos a relação das pessoas com a seleção brasileira, problemas ligados à gestão do esporte e alteração na vida das pessoas em função da lei da Copa. Semana que vem, acompanhe a segunda parte do programa.